Brasil é a cobaia, há muito tempo na mão do opressor. Aqui não é o Play Center, falou. Na favela que acontece a verdadeira noite do terror. Cidade violenta, calada sangrenta, justiça lenta, aqui ninguém aguenta. O Brasil é lindo, é o país do futuro, mas ignora o outro lado do muro. São tantos mortos, aniquilados, os direitos humanos são violados. Mortos aniquilados. Todas as pessoas nascem livres e iguais. Mesmo que não falem a mesma língua. Mesmo que não tenham a mesma cor de pele. Mesmo que não pense como nós. Mesmo que não tenham a mesma religião ou as mesmas ideias. Mesmo que não sejam do mesmo país. Não discrimine. Temos o direito à vida. Temos o direito de viver livre e em segurança. Abolição da escravatura. Ninguém tem o direito de tomar outro ser humano como escravo. Abolição da tortura. Ninguém pode ser torturado ou maltratado com crueldade. Você tem direitos para onde quer que vá. Cada pessoa tem direito, desde seu nascimento, a ter um nome, uma nacionalidade e de ser alojado. Todas as pessoas são iguais perante a lei. A lei é a mesma para todo mundo. Deve ser aplicada da mesma maneira e sem distinção. Os direitos humanos estão protegidos por lei. Todas as pessoas têm direito à proteção pela lei e justiça. Abolição da detenção injusta. Não se tem o direito de colocar uma pessoa na prisão ou mandá-la para fora de seu país injustamente e sem razão. Direito à privacidade. Liberdade de movimento. Cada pessoa tem direito a circular livremente em seu país. Temos o direito de procurar um lugar seguro para viver. Qualquer pessoa que seja perseguida em seu país tem o direito de ser acolhido e protegido em outro. Direito a uma nacionalidade. Cada pessoa tem direito a pertencer a um país e também pode mudar dele. Temos direito a ter as suas próprias coisas. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. Liberdade de pensamento. Cada um tem direito de escolher livremente uma religião ou de mudá-la. Também temos direito a não ter nenhuma religião. Liberdade de expressão. Temos o direito a se reunir publicamente. Ninguém pode te obrigar a participar de um grupo. Temos o direito à democracia. Temos direito de participar ativamente na direção dos assuntos públicos. Segurança social. Toda pessoa tem direito de ser protegida pela sociedade em todos os seus direitos. Direito das pessoas que trabalham. Se um homem e uma mulher, se um branco, se um negro fazem o mesmo trabalho, devem receber salário igual. Temos o direito à diversão. A duração da jornada de trabalho não deve ser muito longa. Comida e abrigo para todos. Toda pessoa tem direito a possuir para ela e para a sua família o que seja necessário para a sua subsistência. Todas as crianças do mundo devem poder ir gratuitamente à escola. Direitos de autor. A arte, a ciência, a cultura não são reservadas a uns poucos. Todo mundo deve poder desfrutar delas. E
ninguém tem o direito a tomar para si a invenção do outro. Um mundo livre e justo. Toda pessoa tem o direito de exigir que a organização de cada país e do mundo permita o respeito desses direitos e dessas liberdades. Responsabilidade. É por isso também que cada pessoa tem deveres para com demais pessoas, para terem uma convivência em paz. O curso de Direitos Humanos vai nesse sentido, então, de pensar na capacitação desses profissionais ligados ao ensino. Então, a ideia é se capacitar, fornecer um arsenal tanto teórico quanto de práticas pedagógicas relacionadas aos direitos humanos. A ideia desse curso foi essencialmente essa. Mas, assim, teve vários dividendos. Um deles foi estabelecer realmente esse diálogo entre a Universidade Federal do ABC e o ensino básico representado na rede municipal de São Paulo, né, que é um diálogo que às vezes está muito deficitário. No nosso caso, agora, a universidade está de portas abertas para esses educadores. Alguns deles resolveram, por exemplo, fazer mestrado, né? Então, a atividade de se fazer um trabalho final relacionado a uma intervenção de direitos humanos também estimulou-os esse outro lado, ao lado do professor pesquisador também. Eu acredito assim que a gente conseguiu ficar, né, desenvolver uma vivência com esses professores durante 11 meses, contando os meses de recesso, e também na situação de tanto de uma convivência, tanto virtual, mais próxima, através de bate-papos, fóruns, etc., como uma questão dos tutores presenciais, indo até os polos e ouvindo diretamente as dúvidas dos professores pesquisadores. Então, assim, foi algo muito importante. Eu acho que para todo mundo que viveu, essa experiência vai ficar marcada nessas vidas e na prática desses docentes. E para nós, universidade, isso é de suma importância, porque realmente a gente, às vezes, não sabe o que acontece na prática dentro do universo escolar. Um dos ganhos de um curso como esse, abrir horizontes e não apenas identificar problemas e soluções. E assim eu acho que a gente vai dizendo para a sociedade o que Rubem Alves falou numa frase lapidar: é preciso dizer o nome das coisas que não são para quebrar o feitiço daquelas que são e ficam rígidas demais. O Brasil é um país onde há muitos conflitos e há muita desigualdade socioeconômica, muita discriminação étnico-racial, discriminação de vários tipos. Para que as pessoas possam se preparar, inclusive para enfrentar essas dificuldades, infelizmente, muitas vezes o Estado, que deveria ser o garantidor desses sujeitos de direitos, ele é o próprio violador desses direitos. Mas para que as pessoas possam se resguardar e possam se fortalecer para enfrentar esses conflitos, essas dificuldades, é preciso elas terem consciência de que elas são sujeitos de direito. A educação em direitos humanos é uma forma, talvez uma das melhores formas de trazer para as pessoas essa capacidade de uma consciência que precisa ser diuturnamente reforçada e retroalimentada de que nós somos sujeitos de direitos. Nós somos parte dos direitos humanos, nós realmente temos que lutar e garantir para que não haja um retrocesso e que nós possamos avançar. Às vezes as mudanças são paulatinas, mas elas acontecem. Então isso eu acredito, eu vejo uma esperança. Vivemos tempos sombrios, mas não vamos nos esconder, não vamos nos calar, não vamos nos omitir. Chegou a hora de dizer que seria lugar, que pobre é gente, que o lugar do filho da empregada doméstica é na universidade, que o lugar da mulher é onde ela quiser e que o amor é livre. Nesse momento obscuro, para o ódio daremos a palavra, contra a força bruta lutaremos por justiça e, acima de tudo, lembraremos. Não permitiremos que apaguem a nossa memória, para que o passado ditatorial não volte a existir. Lembraremos para nunca mais. Lembraremos para resistir. Lembraremos para enfrentar. E usaremos a nossa melhor ferramenta, a educação. Sim, direitos humanos se aprende na escola. Enquanto houver a vida, enquanto houver a vida, haverá saída, haverá, já vida haverá. Então eu pensei de fazer esse projeto para tirar esse negócio de menino e de menina. No projetinho a gente colocou o trabalho, a brincadeira de salão de beleza,
ali os meninos e as meninas participam, né? Então eles podem estar juntos, fazendo, um penteando o outro, sendo penteado, sem ter essa separação de que isso é de menino, isso é de menina. No trabalho com as fantasias, a mesma coisa, né? Então a gente ofereceu roupinha de pirata, roupinha de heróis, tem os vestidos, né, as sainhas, mas a gente deixa livre, deixa eles escolherem o que eles querem. Então tem muitos meninos que escolhem o vestido, a bruxinha, eles querem ser a bruxinha, eles querem ser a princesa, né? E a gente deixa eles escolherem, porque eles estão experimentando, né? Então a gente não faz essa separação de menino e de menina, porque eles tinham muita essa, ele tá com vestido, e dava risada. Né? Então eles mudaram muito essa questão de tolerar mesmo, de aceitar, de respeitar o amigo, deixar o amigo experimentar, vivenciar. Então a gente tirar isso da criança, não, você não pode com isso porque isso é de menino, não, você não pode com isso porque é de menina, foi o que me chamou a atenção para fazer esse projeto. Aqui na escola nós temos a comunidade, né, que é grande, e recebemos pessoas também de várias nacionalidades, pessoas com culturas diferentes da nossa. Nós temos que estar dispostos a se adaptar a todos esses tipos de pessoas que a gente vai recebendo aqui no Brasil. Identificar quem são essas pessoas e trabalhar na questão dos direitos humanos. Trabalhar na educação básica é muita responsabilidade, porque a gente tem que olhar para a criança como um sujeito que está se constituindo, está construindo conhecimento. A gente tem que trabalhar de forma real, aquilo tem que ser concreto. Fiz várias leituras para eles de livros, Princesa Negra, e também fizemos várias rodas de conversas, né? Até para entender o que é o preconceito. Trabalhe com as crianças a diversidade de gênero, a diversidade étnica, a diversidade cultural, para que eles possam, ao conhecer diversas culturas, ter mais respeito com a cultura do outro. Quem que gosta de história aqui? Então, quando a gente conta a história, que o africano veio para o Brasil, que ele veio para ser escravo e que as mães traziam seus filhos no navio e vendo o sofrimento da criança e naquela expectativa de não saber em que família que essa criança ia parar, como ela seria tratada nesse lar, a mãe construía as bonecas com pedaços de tecido da própria roupa e cada nó que ela dava, ela constituía um desejo. E as crianças carregavam em suas mãos. As mães faziam bonecas bem pequenas. Por quê? Porque os senhores de escravos não gostavam que as crianças tivessem coisas pessoais. Então, como as bonecas ficavam na palma da mão, a criança podia fechar e esconder, ir com ela aonde ela quisesse. Se for pra lutar, oi, demorou, enquanto houver na vida, Vocês gostaram da historinha? Sim. Ela contou que a minhoca colocou a cabeça para fora e o rabo. Os dois passarinhos pensaram que eram duas minhocas. Quando eles foram, um começou a puxar a minhoca, aí numa hora eles não conseguiam entrar em um acordo, eles já foram para a violência. E agora, vocês quando tiver um problema com algum amiguinho, alguma coisa que vocês não concordam, vocês vão fazer o quê? Eu ia entrar num acordo, para cada um ficar com uma metade. Eles podiam entrar assim, eles podiam pegar a minhoca e cortar no meio, para cada um. Depois eu pedi para eles fazer um desenho que expressasse o que eles entenderam, né, a respeito da história, trazer isso para a vida, para a vidinha deles, né, o dia a dia deles, e eles fizeram esses desenhos, né, que ficaram ótimos, e eles conversaram bastante também. Então, a intenção desse trabalho foi fazer com que os alunos criem empatia, né? Desenvolver a solidariedade, o gosto, né? O prazer de ajudar uma pessoa. Então, pensando mais além, nós podemos aplicar várias situações do cotidiano, do dia a dia, não só com as pessoas deficientes, né, deficiência visual, mas também com os idosos, né, o prazer de você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, de você fazer uma boa ação.
particularmente, na minha opinião, achei que foi muito interessante, foi muito bom, porque as crianças elas conseguiram captar exatamente a essência do que eu estava propondo naquele momento. Eu gostei muito da atividade que a gente fez, que um fechou o olho, tinha que guiar. Parecia alguém que não conseguia enxergar e alguém estava chutando ele, guiando ele para ele não ser atropelado quando for atravessar a rua. Parecia que eu estava cego de verdade. Eu tinha caído, mas foi sem querer. Eu me senti foi muito divertido ser vendado e a pessoa me guiando, porque eu senti que eu tava lá na lua, né? Que eu ia cair. Aí quando eu fui ver, eu fui cair bem no degrau. Foi bem divertido. Se tiver uma pessoa que está precisando de ajuda para atravessar a rua, que a pessoa é cega, a gente pode ajudar. As pessoas que precisam de ajuda, e foi legal, eu gostei da experiência. Na segunda parte, quando eu pedi para eles fazerem um desenho, né, e relatarem, porque você trabalhando a dinâmica de forma concreta é um convite pro aluno se colocar no lugar daquela pessoa. Enquanto houver a guerra, pedaço de terra, insatisfação haverá. O projeto é para que o professor, na hora que ele estiver substituindo o professor regente na falta dele, comentar um pouquinho sobre os direitos humanos por meio de notícias, até tirando um pouco do aluno o que ele pensa sobre os direitos humanos. E através disso, poder lidar um pouco com o que o aluno traz, com o que ele pensa e mexer um pouco com o conhecimento, para que ele possa adquirir novos conhecimentos. Que houvesse uma legislação, uma carta, que tivesse poderes, que instituísse esses direitos para que as pessoas tivessem no mundo inteiro, que fosse garantido esse direito, né? Tiveram guerras, teve pessoas que morreram, né, por serem diferentes, então houve a guerra contra os judeus, né, antes dessa declaração. No Brasil ainda acontecem algumas coisas que as pessoas não respeitam esses direitos, né? O que vocês entendem por direitos humanos aqui no nosso país? Vocês acham que é muito respeitado ou não? Não. Lá da boate. Da boate, realmente. Foi um incidente que ele entrou contra quem? Os homossexuais, né? E as mulheres sofrem alguma coisa? Sim, machismo. Machismo, realmente. O que mais? Não aconteceu aquilo da moça, né, do estupro? Foi contra os direitos da moça. Interessa como ela estava vestida ou não? Não. Eles pensam que interessa, mas não interessa. Exatamente. Ela tem o direito ao corpo dela, né, de ninguém ficar apontando para o corpo dela. Em 10 anos, o número de imigrantes aumenta muito no Brasil, segundo a Polícia Federal. Muita gente defende eles e muitos falam que estão roubando os empregos dos brasileiros. Isso. E o que você acha? Eu acho normal, porque o Brasil está ajudando eles, isso é bom. Então, a escola é diferente, é uma escola bem humana, até pelo histórico dela, ela existia em outro bairro e ela teve que mudar para essa região em 2012 e trouxe os alunos de outro bairro, juntamente com alunos desse bairro, que foram expulsos de outra escola, alunos que ninguém queria, de outras escolas,
e juntaram aqui nesse espaço, e por conta disso houve várias violências na escola, quebração, teve até intervenção do Ministério Público com essas crianças e adolescentes. Só que os professores não tiveram ajuda das instâncias superiores e por conta disso eles tiveram que buscar saídas diferentes, que foram os projetos. Enquanto houver a vida, enquanto houver a vida haverá, saída haverá, já vida haverá. O projeto na IMF começou a partir do estudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse estudo, nós percebemos que para cada artigo existia um direito aludido. E os estudantes divididos em grupo, eles puderam escolher um dos direitos aludidos e fazerem pesquisas em cima deles. A proposta de intervenção deles foi justamente produzir um vídeo, que faria parte de um festival do vídeo de 1 minuto, né, que a gente realizou dentro da escola, para conscientizar sobre o tema. A proposta é que eles fizessem um vídeo com a duração de 1 minuto, trabalhando o problema que eles pesquisaram, né? Então, assim, dentro de cada grupo, por exemplo, eles buscaram pesquisar temas diferentes e produzir algo que conscientizasse, que fizesse as pessoas refletirem sobre o tema, né? Então, a gente teve produções que versaram sobre a intolerância religiosa, sobre os direitos LGBT, sobre a própria questão do aborto, né? Pensando no artigo 3, que é o direito à vida, mais uma perspectiva da vida da mulher. Ao final da produção dos vídeos, nós fizemos a gente votou, né, nos melhores colocados, no que os estudantes acharam que tinha sido mais interessante. Então, os estudantes votaram, os professores votaram e no final a gente fez uma premiação desses vídeos. A premiação ela aconteceu numa cerimônia que foi feita, né, na escola, a gente juntou os 3 nonos anos e eles tiveram também o próprio trabalho deles valorizado, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais do projeto, a gente vai apresentar um dos vídeos produzidos pelos estudantes, que fala justamente sobre a intolerância religiosa. Oh, meu pai, eu te peço paz, saúde e harmonia. Oh, meu pai, eu te peço paz, saúde e harmonia. Chuta que é macumbeiro. Proteja seu bumbo, proteja esse samba, proteja o escampo, proteja a macumba. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Chega cristianismo! Enquanto houver a vida haverá, saída haverá, já. Todos os dias as crianças têm acesso a uma leitura diária de qualidade que as professoras selecionam. Um dos livros que eu escolhi hoje é esse aqui, ó. Esse livro aqui se chama A Princesa e a Ervilha. Todos os dias, 2 crianças de cada sala levam emprestado um livro para casa para que a família faça a leitura. Semanalmente, as crianças têm acesso à caixa de livros, que é um acervo previamente selecionado pelos professores, uma caixa com 70 livros. Eles podem escolher, manusear livremente e ao final da sessão a professora faz a mediação. A professora lê um livro da caixa para as crianças. A outra ação mensal que as crianças gostam muito é a sessão simultânea de leitura, que tem esse painel colocado. Nessa ação, as crianças podem se inscrever, escolher a história que querem ouvir. Cada sala de aula tem uma história diferente e as crianças trocam de sala e vão ouvir o que escolherem. O legal dessa ação importante é que assim, esses títulos são criteriosamente selecionados pelos professores com a intenção de garantir a diversidade e a fantasia das crianças, que é o que não pode faltar imaginar. A nossa outra ação é o projeto de empréstimo bimestral, que bimestralmente as crianças de uma sala, todas levam um título para casa no final de semana. E o retorno dessa ação tem sido muito positivo, os pais gostam muito. Lembrando que a gente está numa região de difícil acesso para as crianças, de vulnerabilidade, eles não têm acesso a esses equipamentos de cultura e lazer.
embora a gente esteja em Parelheiros, ao lado do CEL, que tem uma biblioteca, nos bairros que a gente atende, Barragem, Colônia, Vargem Grande, esses bairros distantes não têm esse tipo de serviço. Daí a importância da escola garantir a qualidade social da educação na infância. Se for pra lutar, oi, demorou, enquanto houver na vida, Até o 6º ano, os alunos gostam de ler, eles gostam de... pedem para ler, brigam. Chega no 7º, eles ficam rindo um do outro. Aí lê, gagueja, eles dão risada e tiram sarro. Né, os alunos dos 7º anos vão ser os monitores de leitura, porque na prefeitura tem um projeto de mediador de leitura. Só que eu fazia aquele foco meio solto. Né, não sabia o que seguir, o que inserir. Aí, com o curso de Direitos Humanos, eu pensei, opa, ele tem o direito a ler em voz alta. Mesmo se ele gaguejar, ele tem esse direito. Né? Ele tem o direito de insistir, ele tem o direito de querer aparecer com a voz dele. Foi aí que surgiu o projeto Mediadores de Leitura, do direito de ler ao direito de ser respeitado como é. Tanto que agora eles pegam livros infantis para lerem, para treinar, para poder chegar com mais domínio da leitura para ler para os menores. Os professores comentaram que eles nunca ficaram tão quietinhos com uma atividade, de querer ouvir, de querer mais, assim, né? Pedir, ler outro livro, ler outro livro, ler outro livro, ler outra história. Então foi gostoso. Isso a gente faz uma vez por mês, porque é no horário de aula, a gente sai da escola uma vez por mês para ler nessa creche. Se nada aqui mudar e se continuar, se for pra lutar. No início do ano eu recebo, minha coordenadora pedagógica me questiona sobre os materiais a serem adquiridos para melhorar a minha aula. Então eu passo uma lista de materiais e ela compra. A festa junina arrecada uma verba que depois é revertida para o aluno, mas o aluno nunca é questionado. Nunca perguntam para ele o que seria legal para você aprender melhor matemática. O que seria legal a escola ter? O que a gente faz com a receita vinda da festa junina? O que era legal para a nossa escola? Então, disso daí veio a ideia de fomentar aí o protagonismo juvenil por meio do Grêmio. Como resultado principal, a gente percebeu que os alunos agora têm voz na escola. Eles acabam se questionando, se envolveram muito com as questões da escola. Então, um dos projetos que eles tocam é do intervalo dirigido, em que os alunos das séries mais avançadas vão fazer o intervalo das séries iniciais. Então, e a gente, no primeiro momento, a gente imaginou que poderíamos fazer 1 dia, 2 dias de intervalo dirigido, porque não teríamos alunos para acompanhar. Mas recebemos mais de 50 adesões de alunos. Então, foi feito durante toda a semana, de segunda a sexta-feira. Até mesmo no dia a dia desse aluno, aqueles alunos que eram indisciplinados, agora eles se cobram uma postura melhor, porque fazem parte do Grêmio. Então, esses foram os nossos resultados. Não haverá paz enquanto a desigualdade enquanto houver. Yes, I. Fui trabalhar no CCA, que é um centro de acolhimento de crianças e adolescentes. Me deparei com várias questões relacionadas ao racismo, problema com a questão de gênero, e eu não sabia como trabalhar isso com as crianças e os adolescentes. Quando eu vi a disponibilidade do curso, eu achei que era o lugar que eu deveria recorrer para ter base para poder trabalhar. Calhou de eu conseguir a vaga e a minha irmã, que é a professora Rosa, também conseguiu para fazer o curso. Então a gente desenvolveu esse trabalho, fazendo roda de conversa com as crianças inicialmente, explicando para elas a questão da nossa descendência, da africanidade, que o nosso intuito é o quê? É que eles fortaleçam isso, essa identidade negra que eles têm, resgatem os seus valores, se amem como eles são, né? E para que os coleguinhas também aprendam a respeitar. Então começamos com a roda de leitura, de conversa, depois cabelo solto com as crianças, os menininhos também. Depois a gente fez a roda de leitura, onde a gente leu esses livrinhos para as crianças. Foi muito bem aceito, muito bem acolhido pelos pequenininhos, que eles são fofos, são pequenos, são mais abertos, muitas vezes para trabalhar do que os de idade maior, né? Na sequência, a gente fez o salãozinho de beleza e levamos lenços, aí fizemos penteado afro nas meninas de cabelo liso, fizemos penteado afro nas menininhas de cabelo crespo. Uma mãe até relatou, a minha filhinha vivia pedindo fazer progressiva, agora ela não quer mais. Então, o nosso projeto foi no sentido de resgatar essa identidade negra infantil, combater o racismo desde a mais tenra idade. Eles têm um plano, só que nós também estamos traficando informação pra não virar refém.
Nossa escola está localizada numa região bem carente, apesar da escola ter bastante infraestrutura. E dentro dessa realidade periférica, um dos problemas que nós encontrávamos na nossa escola, encontramos ainda, infelizmente, é a questão da agressividade entre os alunos. E quando a gente conversou com esse aluno para tentar identificar o que acontecia e por que ele tinha esse comportamento, a gente chegou em casos extremamente preocupantes, assim. E qual foi a nossa estratégia? A gente queria ver até que ponto isso estava arraigado por questões históricas, culturais ou por interferência da mídia. Essa criança se identificava como menos do que outros indivíduos. E a gente fez isso através da utilização de imagens. A gente pegou imagens diversas, afrodescendentes, indígenas, orientais, com descendência europeia. E aí, quase sempre, o perfil europeu, masculino, todas as benesses eram atribuídas a esse perfil, mas a gente queria saber qual era a identificação desse aluno. A gente promoveu o encontro dele com ele mesmo. A gente, na verdade, usou os próprios espelhos da escola e pediu para que ele relatasse aquilo que ele via. Quando nas imagens que ele pegava, ele relatava majoritariamente características benéficas e positivas, na autoimagem era o inverso. Ele só conseguia enxergar questões ruins e negativas, ele se autodepreciava. Esses alunos, eles tinham uma autoimagem muito deturpada por conta de todas as influências, por conta das negações sociais, da localidade onde eles se encontram. O nosso trabalho não terminou, né? E não terminou por qual razão? Porque a gente não atingiu o que a gente espera. Mas a gente está num contínuo com esse projeto, que agora a gente quer que ele se empodere no seguinte sentido, de continuar produzindo. Então, a nossa proposta é que eles produzam pequenos vídeos sobre as próprias identidades, para que a gente faça uma pequena amostra. Por exemplo, alunos que se depreciavam em demasia, hoje eles se identificam como detentores de qualidades e de direitos, e ele se empoderou. Nada que mudar e se for pra lutar. Rasta Connection contra toda opressão, liberation. Eu tenho 22 alunos e alunas inscritos no projeto e eu desenvolvo por meio de uma metodologia que envolve o lúdico, a arte, né, com essas crianças. Aliado a toda a dificuldade que o bairro possui, tenho muito apoio das famílias, das mães que acompanham o projeto. No Brasil, precisa ainda melhorar muito a educação em direitos humanos. Vemos negros, pobres, homossexuais apanhando e tendo seus direitos feridos. Eu acho que ainda nem todos têm a noção que podemos fazer valer os nossos direitos. E elas têm direitos pelo simples fato de serem humanos, né? Cada um tem um direito básico. Porque a gente percebe que a sociedade, na verdade, desconhece muita coisa e não luta pelos seus direitos. Não adianta você estar lutando, cada um por si. O direito humano não é do negro, não é do indígena, não é do deficiente. Eu acho que é de todos. Nós temos direitos, né? Mas resgatar essa temática faz com que a gente tenha uma estrutura mais alicerçada ao que se refere às nossas intervenções nos diferentes coletivos que acontecem na escola. A cidade acorda e sai pra trabalhar. 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 Na mentira se baseia toda a nossa história. Bem-vindo Ilha Brasilizó, povo sem memória. Assassinatos, chacina, o extermínio de uma raça. E o capitalismo que condena, julga e mata. Classe social dividida por cifrões. Professor que ganha mal e político milhões. Afro-indígenas, sempre clandestino. Mas nunca me esquecer que meu sangue é nordestino. Sociedade camuflada, sufocada em desemprego. Ajuda o opressor a explorar de novo o negro. Vendo um império
dinheiro na mão do ignorante, tendo mais um jovem morto a cada instante. É o sangue que vem lavando a periferia, é estupro corretivo em plena luz do dia. É o peso da revolta que entra em manifestação, é um salário mínimo pra alimentar uma nação. A mídia hoje dita o que tem valor, ensina o próprio preto a odiar a sua cor. Banqueiros milionários, você sendo roubada, são poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Na mesma rotina, no mesmo lugar. São poucos com muito e muitos sem nada. Boa noite, minha senhora, aqui é a polícia, só se for na sua favela, porque aqui é outra fita. Chutar a minha porta com a arma na minha cara, e se você correr, neguinha, a gente mete bala. Assim é a abordagem que acontece na quebrada. A polícia é o poder pra te matar, não custa nada. Parabéns ao meu Brasil, máquina da morte, mantém o seu lugar no ranking firme e forte. A exploração infantil, o tráfico de criança, abandonamos os menores, não me fale de esperança. Será que se algum dia você passa mal, o SAMU vai te tratar como tratou um global? Ou apenas o descaso baterá na sua porta pra lembrar mais uma vez que a justiça que está morta? É o conservadorismo que atua na surdina, matando, condenando um sujeito em cada esquina. Ele foi assassinado por ser afeminado, ódio puro, um crime bem premeditado, torturado, arrastado e desconfigurado, enquanto a transfobia anda livre pelo estado. É a intolerância a base da religião, violenta o meu corpo e diz o que é padrão. Quem sabe algum dia a gente possa entender que todo esse sistema é feito pra fuder você. A cidade acorda e sai pra trabalhar. Muito sem nada. São poucos com muito e muito sem nada.